Olá pessoal, estamos aqui no CIOSP 2023 em São Paulo, um dos maiores eventos de odontologia do mundo. Estamos aqui, a Filosom, única empresa de ozônio no CIOSP, trazendo sempre inovação e tecnologia do ozônio para a odontologia. E temos o prazer de estar recebendo aqui nesse podcast a doutora Mônica Israel, direto do Rio de Janeiro, que já é uma parceira nossa aí de pesquisa, que é cirurgia dentista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em estomatologia, mestre e doutora em patologia, habilitada em ozonioterapia e também professora, né, universitária na UERJ e outras universidades. Enfim, tenho certeza que esse currículo aí está resumido, porque eu sei que ela tem muito conhecimento, então é um prazer estar te recebendo aqui, Mônica, e poder compartilhar um pouquinho aí da sua experiência com o ozônio, com os nossos clientes, com os futuros usuários aí da ozonioterapia. Letícia, eu que agradeço, né? Agradeço a você e a Filosom pela confiança, por esse espaço. Que pra bom. Gente conversar um pouquinho sobre a estomatologia, né? Que deu tudo certo, né? Isso aí. Então, pra gente começar, né? Conta pra gente, Mônica, como que você conheceu a ozonioterapia? Como que a ozonioterapia chegou pra você? Sabe que tem muita gente que chega, eu falo assim, ou chega pelo amor ou pela dor, né? Tem muita gente que, assim, não acredita, né? Fala, isso e acaba... num momento de necessidade, utilizando, e aí passa a achar maravilhoso. E tem também pessoas, né, que são abertas à ciência, que têm a curiosidade, que gostam de estudar e acabam, né, levando isso. Então, conta pra gente como foi a sua história e onde você conheceu. Claro. Na verdade, quem me apresentou foi uma amiga pessoal, uma amiga minha de infância, que é professora da Universidade Federal Fluminense, professora de odontologia da área de endodontia, que é a professora Renata Ximenes. Ai, querida, né? Muito querida, minha amiga assim de anos, de escola, de escola de freiro. E a Renata me convidou para uma banca de mestrado, eu acho, na época, e eu não conhecia nada sobre ozonioterapia, talvez em 2018, mais ou menos. E era um mundo novo para mim. E ela falou, amiga, você tem que conhecer, você tem que ver, porque é o que tem, é o que tá aí. É a novidade do momento. Exatamente, você tem que aprender, você tem que conhecer, você não pode ficar de fora. E aí realmente me encantei, né, com a ozonioterapia na endodontia. Falei, agora eu quero ver como é que a gente faz para aplicar isso na estomatologia. Sim. Então eu fui estudar, fui fazer o curso. Ela já havia feito um curso anteriormente de habilitação, e aí ela foi fazer outro e me convidou, da equipe da professora Magda, professor Sérgio, Francisco, Carlos. Isso, Carlos. Então, assim, o curso realmente abriu muito a minha mente, né? Foi quando eu comecei a descobrir que a gente produz ozônio, né? As formas de utilização. E vi bastante aplicação em osteonecrose, que é uma coisa que eu já trabalho há bastante tempo. Inclusive, a professora Renata tem uma publicação, né? Sobre osteonecrose, verdade. E foi a banca que eu participei. Foi desse trabalho. Desse trabalho, isso mesmo. E aí, em seguida, eu falei, agora eu tenho que ver como que eu vou aplicar isso na estomatologia. Então, a Renata me apresentou, só que o que aconteceu? O ano que eu fiz o curso foi o ano de 2020. Foi o ano da pandemia. Então, assim, aquele conhecimento todo que a gente adquiriu... Não podia aplicar. A gente não podia aplicar, porque as universidades, principalmente as públicas, estavam fechadas. Então, a gente começou a estudar nesse período, né? A gente criou um projeto de extensão voltado à população, mas nesse momento a gente não podia aplicar. A gente começou a estudar, criar os protocolos, e aí, quando a pandemia finalmente nos deixou, a gente foi para a clínica. Que legal, né? Porque você veja que a ozonioterapia ela foi reconhecida oficialmente pelo CFO em 2015. Então, apesar de ela já ser uma ferramenta terapêutica centenária, né, já utilizada na Primeira Guerra, ela entrou para o hall oficialmente em 2015, então não faz tanto tempo assim, né? Se você for ver, são poucos anos ainda, 2018 que você conheceu ainda,
os protocolos estão sendo estabelecidos, né? Mas você veja que hoje já está, né, muito mais estabelecido, e para a gente estar em universidades e fazer parte dessas pesquisas é algo muito importante para, então, fortalecer e validar ainda mais essa utilização, né? Porque, como você mesma falou, são muitas formas de utilização. E isso acaba, às vezes, confundindo para quem vai conhecer, ele vê isso, vê aquilo, né? Então, hoje a gente quer falar um pouquinho, né, dessa parte da estomatologia e ver como que você utiliza isso, né, na estomatologia, como que é no teu dia a dia essa utilização, que vias que você utiliza. Então, existia esse cunho muito científico, né? Eu sou uma pessoa clínica, eu gosto de ver paciente, de atender, de dar diagnóstico. Então, eu quis trazer um pouco mais para a clínica, né? Ver a aplicabilidade mesmo da ozonioterapia. Então, enquanto a Renata gosta lá do laboratório, dos ratinhos, eu gosto dos humanos. E aí a gente trouxe para a clínica de estomatologia. A gente tem uma clínica de estomatologia na UERJ que é referência, né, no Brasil. Assim, a gente atende uma quantidade imensa de pacientes que vêm, às vezes, até de outros países, eventualmente, para a gente atender. Que legal. E é um trabalho que a gente faz assim com muito amor, né? A gente é completamente apaixonado, eu e os demais professores. Eu adoro o blog lá, como é que é o nome? Doenças de Boca. Doenças de Boca, que tem até perguntas de prova, coisa assim. Eu sigo vocês. Siga assim nas redes sociais, todos estão convidados. Doenças de Boca, nosso Instagram. E a gente resolveu testar como que a ozonioterapia poderia auxiliar, né, de forma integrativa no nosso tratamento. Por quê? Porque a gente recebe muito paciente com quadros inflamatórios. Esses quadros inflamatórios, muitas vezes de origem infecciosa, mas muitas vezes também com doenças crônicas, doenças autoimunes. E as doenças autoimunes, que têm esse caráter inflamatório crônico, elas não têm cura. Então a gente fica o tempo todo brigando, né, tentando deixar o paciente na remissão da doença, sem lesão. Sim. Mas as lesões afloram. E aí, quando afloram, a gente vai para o protocolo, que é o tratamento medicamentoso. Só que a gente sabe que tratamento medicamentoso tem vários efeitos colaterais, principalmente quando utilizado por tempo prolongado. Ainda mais em doenças autoimunes, né? A utilização a longo prazo é complicado. A gente geralmente usa corticoide, né, anti-inflamatório esteroidal. Então, a nossa ideia era colocar mais uma ferramenta. A ozonioterapia foi entendida assim para a gente lá na estomatologia, mais uma ferramenta que trouxesse benefício para o paciente, integrando o mesmo protocolo que já existe na literatura, o respaldo científico. Né? Porque, Letícia, quando a gente pensa assim, em ozonioterapia, você com certeza tem essa vivência muito maior que a minha. Muita gente fala assim, não tem comprovação científica. Isso que eu ia perguntar, falar na próxima etapa. Eu passei por isso antes da ozonioterapia com a laser terapia. Sim. Né? Passei na laser terapia, que a gente também utiliza bastante na clínica, e agora a ozonioterapia, nos últimos anos. A questão é, o fato da gente não ter protocolos ainda não significa que não tem uma evidência científica. A falta não significa ausência, né? Exatamente, não é aquela coisa assim, vou fazer por fazer. Não, eu estou fazendo porque eu estou vendo benefício clínico. Sim. Como que a gente vai criar esses protocolos é o que a gente está trabalhando no dia a dia. É o desafio. É o desafio, eu acho que é o maior desafio da ozonioterapia, pelo menos na estomatologia. Como tratar o paciente com candidíase. E assim, dentro da minha experiência, né, em outras áreas, que eu posso te dizer o seguinte: o profissional, de forma geral, o profissional da saúde, seja dentista, seja médico, fisioterapeuta, enfim, ele está muito acostumado a isso, a protocolos, né? Qual que é o protocolo? E eu falo assim, quando você receita um antibiótico, por exemplo, para um paciente, a prescrição desse antibiótico, ela é igual, não importa se o paciente é imunodeprimido, se o paciente é gordo ou magro, se o paciente tem 70 anos ou 15 anos, normalmente as prescrições são muito parecidas, né? Porque as posologias da farmacologia são diferentes de uma ferramenta terapêutica, como laser, como ozônio. Então, às vezes, o profissional que está utilizando essas tecnologias, ele precisa desconstruir algumas coisas para receber essa informação com uma nova visão. Eu não sei se esse é um desafio para vocês quando vai ensinar para os alunos, né? Como você falou, uma universidade você tem que ter um protocolo, mas e aí? Se eu tiver que mudar o protocolo, eu estou fazendo errado?
de forma alguma, né? E protocolo é ótimo, né? Só que a gente não trabalha com engenharia. Né? A gente trabalha com saúde, com resposta individual de cada paciente. Então, eu adoraria ter uma receita de bolo, né? Colocar 3 gotinhas disso, 3 daquilo, misturar e pronto, resolveu. Mas não é assim. Não é, né? Tem muitas variáveis, né, para cada paciente. Então, a gente trabalha com as 3 vias, né? A gente usa água, óleo e gás. Certo. Né? A água ozonizada a gente usa no transoperatório. Então, quando a gente está fazendo cirurgia exploratória, biópsia, cirurgia para tratamento de lesões císticas, tumorais, a gente usa a água ozonizada. Certo. A gente usa o óleo principalmente em doenças inflamatórias, doenças imunológicas, como a afta. Tanto no pós-operatório quanto no dia a dia, em doenças que não são, né? No dia a dia, em doenças que muitas Pra vezes home não tem care. nem tem indicação cirúrgica. Eu vou mostrar um caso depois que eu trouxe aqui que eu acho bem legal. E a gente utiliza o gás. Né? Isso graças à parceria que a gente tem com a Filoson, que cedeu todo o material pra gente trabalhar lá e montar esse serviço de ozonioterapia, assim, que a gente recebe pacientes na estomatologia já com indicação para ozonioterapia. Eu vim aqui... Sério? Já tem encaminhamento, assim? Já tem, a gente recebeu. Profissional e dos próprios pacientes? Isso, não, a gente recebe paciente assim, eu vim já aqui... Já tentou de tudo. Porque eu tô com diagnóstico de osteonecrose dos maxilares por medicamento, hoje em dia, né? Cada vez mais a gente está vendo, por conta do avanço nos tratamentos para câncer, né? Para neoplasias malignas. E aí o paciente chega e fala assim, eu tenho osteonecrose, meu dentista já fechou esse diagnóstico, já fiz tratamento com antibiótico terapia. Não funcionou. Pois parou de ter secreção, dor, mas eu não tô bem, volta e meia aparece algum achado clínico, me indicaram para a clínica de estomatologia da UERJ para que eu possa fazer ozonioterapia. Ai, que legal. Já chega assim, né? Já chega ali com diagnóstico que o que eu preciso fazer. É bem legal. Isso pra mim, você não sabe assim o quanto é gratificante escutar, o quanto enche meu coração, porque por muito tempo, né, a ozonioterapia ela esteve nessa margem assim científica, né, como se fosse algo que não tivesse valor. E a gente sabe o valor que tem, né, o quanto você pode mudar. E eu acredito muito que é nas universidades, através da pesquisa clínica, através desses resultados que a gente vai conseguir mostrar, né, esse potencial do ozônio. E nessas doenças, assim, que você, nesses pré-cirúrgicos, pós-cirúrgicos, conta um pouquinho, assim, na prática, o que vocês observam, assim, antes de vocês utilizarem e depois que vocês passaram a utilizar o ozônio, como que isso mudou a rotina? Perfeito. Como eu falei, a gente nunca tira o tratamento que é o padrão ouro do paciente. Com certeza. Né? Até por uma questão ética. Então, o paciente que tem uma infecção fúngica, a gente continua utilizando o antifúngico. Só que agora a gente utiliza o antifúngico mais a ozonioterapia. Um exemplo. E o que a gente tem observado? Tem 2 coisas que chamam muito a nossa atenção. Primeiro, redução da sintomatologia. Sintomatologia dolorosa. Dor. É o paciente que, na primeira consulta, dizia pra gente assim, olha, não estou conseguindo comer. Uma doença dermatomucosa, uma doença inflamatória, uma osteonecrose. E na segunda, na terceira, na quarta consulta, ele vai de 10 a 0 de dor. Então, assim, isso pra gente é espetacular. Isso pra mim já basta. Já valeu, né? Só acrescentar ali. Só o paciente falar pra mim que consegue comer e não estava conseguindo comer. Né? Você deixar de fazer uma função básica do dia a dia, não conseguir comer, se alimentar, né? E a cicatrização, ela é muito mais rápida. Então, qualquer processo que a gente pense que o reparo é importante, o reparo é acelerado. Então, a gente vê fechamento né, que a gente fala pele, a gente fala muito ferida, né, na boca, a gente fala as lesões ulceradas, as lesões erosivas, elas cicatrizam com uma velocidade muito maior quando comparado com pacientes que a gente não utiliza a ozonioterapia. Que legal. Então, é isso que eu venho falando e você acabou de reforçar, né? A ozonioterapia é uma ferramenta complementar e integrativa, né? Assim, ela não veio para brigar, ela veio para somar, né? Para dar mais condições, para melhorar os tratamentos, né? E me incomoda muito, assim, né? Eu enfrento muito isso no dia a dia, dentro do meio acadêmico, né? Quando alguém fala assim, a ozonioterapia não serve para nada. Aí eu falo assim, a gente tem 2 opções. Ou a gente senta, estuda e vê que tem várias comprovações, ou então a gente vai para a clínica também
Eu abro a clínica e falo, vem ver comigo. Vem ver esse paciente, eu vou mostrar o caso daqui a pouco, um paciente que eu não usei ozonioterapia, como que ele evoluiu, só com padrão ouro, e o paciente que fez o tratamento padrão ouro com ozonioterapia. Né? Eu estou defendendo porque eu realmente acredito e vejo os resultados. Né? Então, assim, o protocolo, eu usei esse nesse paciente, talvez em outro eu tenha que usar uma outra forma. Mas aí a gente vai ter que testar muito, estudar muito, praticar muito para chegar a esses protocolos. A laser terapia, que a gente já coloca em prática na clínica odontológica há mais tempo, não tem protocolos fechados. Sim. Não tem protocolos, tem um ou outro para uma lesão ou outra específica, mas a gente não tem protocolos para todas as doenças. Sim. Então é um mundo muito vasto, a gente vai ter que estudar muito, pesquisar muito, atender muito verdade. paciente. É muito emocionante isso, de verdade, porque realmente é o que você falou, a clínica, ela mostra, né, e você viver isso, né, hoje a gente tem muitos cientistas que se apegam à metodologia do estudo, a isso, aquilo, aquele outro, talvez nunca atenderam um paciente, então são os críticos, né, e eu acho que eles são especialistas nisso e tá tudo bem, eles têm que entender que é aquela especialidade deles, analisar estudos, agora quando a gente bota a mão no paciente e começa 1, 2, 3, 10 anos, 2 anos, e aí, né? Mudou totalmente, né? Isso não vale, você não é qualquer uma falando, né? Você é uma pessoa que tem conhecimento para isso. Não, e o ideal é quando você tem um somatório, né? Da pessoa que está lá na pesquisa te mostrando o que funciona ali na pesquisa e a pessoa que está na clínica te mostrando o que acontece na clínica. Sim. Né? E você soma esses dois, aí você começa a entender melhor o que está acontecendo. Então você estuda, você sabe a ciência, você sabe o porquê. E aí você aplica. Isso é maravilhoso. Aplicar na a gente é apaixonada, né? É muito bom. E eu acho que a clínica é soberana. Adoro os meus pacientes. Não, isso é muito bom porque realmente, como você falou, une a teoria, a ciência na prática, né? E não tem nada, eu acho, mais acalentador para um profissional que é escutar, né? De um paciente, eu tô melhor, eu tive menos dor, eu tô me sentindo mais disposto, eu tô, né? Nossa, depois que eu saí daqui, minha vida melhorou. Pronto, você cumpriu o seu papel, né? Não, vale meu dia. É quando eu vou deitar com a cabeça no travesseiro e vou falar, vou dormir bem, porque assim, eu ajudei alguém, né? Tô cumprindo o meu papel no mundo. Então, assim, quando a gente atende um paciente, a gente fecha o diagnóstico e a gente dá qualidade de vida para esse paciente, principalmente quando a gente pensa em doenças que não têm cura. Doenças que o paciente vai ter que conviver, às vezes com 40 anos, começou com 40 anos, vai ter que conviver até o final da vida, 70, 80, 100 anos, e a gente traz qualidade de vida para esse paciente. E, além disso, é uma qualidade de vida, eu acho que hoje, né, o profissional da odontologia, de todas as áreas, ele tem que pensar a que preço é essa qualidade de vida, né? Porque, tô magro, mas estou pagando que preço para usar tantos medicamentos? Ou, eu estou numa condição, mas eu estou usando, né, o meu organismo... Porque o uso excessivo, às vezes, de medicamentos, ele traz consequências, né? Então, lembrando que o ozônio é essa ferramenta biológica, então isso faz toda a diferença, né? Não é uma ferramenta que vai trazer malefícios ou efeitos colaterais, né? Eu acho que isso é um grande diferencial também, né? Sem contar a resistência, né? Aos antimicrobianos, né? Essa é uma situação comum. Você falou bastante das doenças inflamatórias, mas vocês têm encontrado na prática situações infecciosas com resistência a antibióticos? Sem dúvidas. Como, por exemplo, conta aí alguns casos. Antifúngicos, né? Cada vez mais a gente tem resistência a antimicrobianos, antifúngicos, né? Aquelas doenças bobas e antigas que a gente tratava com antifúngicos tópicos por 1 semana, 2 semanas, os pacientes muitas vezes não respondem mais. Sério? E aí, e nesse caso, que tipo de aplicação vocês indicam? Que vias de aplicação? Reza forte, né? A gente faz reza forte, porque assim, quando o medicamento não começa a não funcionar mais, a gente começa a ficar bem preocupado, né? E aí sim, sem dúvidas, é a indicação da terapia integrativa, laser terapia, ozonioterapia, mas agora a gente já faz desde o início, em todos os pacientes como protocolo. A gente faz o medicamento antimicrobiano e já faz o ozônio. A terapia com água, gás e óleo. No caso específico assim, de infecções que são superficiais, a gente usa basicamente o óleo e o gás. Não necessariamente a água. A água a gente usa principalmente na irrigação. Certo. De momentos cirúrgicos. Entendi. Mais em momentos cirúrgicos. Entendi. E o óleo a gente tem feito, inclusive, caseiro, né?
mandando para o paciente ele usar em casa. Para o home care que a gente fala, o home care. Para ele aplicar. E o paciente, se ele ficar uma semana sem ozônio, ele bate lá, sem o óleo ozonizado, ele bate lá na clínica, pelo amor de Deus, as lesões estão abrindo, me ajuda. Aconteceu isso com um paciente nosso, nesse período de recesso, de Natal e Ano Novo. O óleo que a gente entregou para o paciente, acabou. Né? Ele deve ter usado um pouco mais, ou a gente que deu menos, e as lesões voltaram. Ai, que legal. Legal não para o paciente, mas eu quero dizer que bom que a gente pode tá auxiliando, né, os pacientes nessas condições que são tão críticas e, como você falou, que impedem as funções básicas, né? E você quer mostrar os casinhos pra gente? Eu sei que você trouxe um caso muito legal aí. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um caso de um paciente com pênfigo. E para a gente falar sobre esse paciente, eu vou falar um pouquinho sobre a doença antes. É super importante. O pênfigo é uma doença dermatomucosa, vesículo-bolhosa autoimune. O que é uma doença dermatomucosa? É aquela que se manifesta na pele e em mucosas. Em geral, na mucosa oral. E o pênfigo, ele tem uma coisa interessante, Letícia, que embora ele seja considerado uma doença dermatológica, uma doença de pele, na maioria das vezes ele começa na boca. Eu conheci uma paciente. É uma doença bastante grave. A gente diz que as lesões de boca são as primeiras que chegam e as últimas que vão embora. Imagina uma mucosa, né? É muito difícil o tratamento. Você faz corticoide tópico na pele e as lesões regridem. Faz corticoide oral em altas doses e as lesões de mucosa não regridem. Elas são bem resistentes. Imagino que regiões íntimas também, pelas mucosas. Outras mucosas. Mucosa nasal, às vezes acometimento vaginal. de mucosa. Às vezes também. Mas a mucosa oral é bem crítica, especificamente no pênfigo. É uma manifestação frequente. Frequente. E a gente diz que ela é vesículo-bolhosa, porque ela forma lesões vesículo-bolhosas tanto na pele como na boca. Na boca a gente geralmente não observa, porque devido à fonação, trauma da fonação e alimentação, as lesões vesículo-bolhosas se rompem muito rapidamente. Então o paciente chega para a gente com lesões atróficas ou ulceradas, extremamente dolorosas e incapacitantes. E autoimune, que é aquele conhecimento que a gente lembra de produção de anticorpos contra substâncias nossas, próprias, né, e não agentes externos. Existem 4 tipos de pênfigo documentados na literatura. Desses 4 tipos, o pênfigo vulgar significa realmente comum, é o tipo mais comum, e existe o vegetante, que é considerado uma variante do vulgar. Esses 2 acometem a cavidade oral. Os outros 2 tipos não, eles são mais relacionados à pele, acometem mais a pele do que a mucosa. Então eu vou falar especificamente sobre o pênfigo vulgar. A literatura fala que a gente encontra 1 a 5 casos por 1 milhão de pessoas. Hoje em dia a gente observa um aumento na prevalência. Por quê? Porque as doenças autoimunes também estão aumentando. Estão aumentando, né? A gente teve um aumento absurdo no número de casos na pandemia. Porque, embora a etiologia dessas doenças seja considerada desconhecida, o gatilho é o estresse. Né? Então, pessoas estressadas, pessoas ansiosas, foi isso que aconteceu na pandemia, né? A ansiedade realmente aumentou muito o número de casos de líquen plano. Líquen plano também. Líquen plano, que a gente trata bastante com ozonioterapia. A gente tem uma casuística alta já. Então, realmente, a gente teve um disparo aí no número de casos. Na pele, eu tenho lesões vesículo-bolhosas que se rompem e ulceram. Só que mais de 50% dos pacientes têm a primeira lesão na cavidade oral, né? Então, as primeiras que chegam e as últimas que vão embora. As lesões de boca podem preceder as lesões de pele em até 1 ano, ou seja, o paciente fica só com lesão de boca por 1 ano, e depois podem surgir as lesões de pele, que são de fácil manejo. Geralmente, as lesões do pênfigo estão espalhadas por toda a cavidade oral. Ali a gente está vendo uma paciente do sexo feminino, de 43 anos, da nossa clínica de estomatologia, com lesões ulceradas no ventre da língua. Isso, perfeito. E é um quadro muito doloroso. É tão doloroso que a gente tem, inclusive, dificuldade para fazer as fotografias. Vou mostrar para vocês. Não tem preferência sexual, a distribuição é igualitária, né? Sexo feminino e masculino. Idade, doença autoimune em geral acomete pacientes com mais de 50 anos, né, na maioria das vezes. E uma característica comum de doença autoimune é que quem tem uma tende a ter outra, tem maior chance de ter outra do que uma pessoa que não tem nenhuma. Então, um paciente que tem pênfigo pode ter ao mesmo tempo lúpus eritematoso, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, síndrome de Sjögren. A mesma paciente com lesões ali, no dorso da língua, lesões na forma de fissura, essas fissuras lineares,
E aí a gente começa a ver pacientes que chegam assim pra gente, com esse quadro gengival, inflamatório, a gengiva edemaciada, eritematosa, essas úlceras já se rompendo e formando crostas. Observa aqui que na maioria dos casos eu não consigo nem fazer o afastador de fotografia, porque até para fazer o exame é muito doloroso para esse paciente. Essas lesões são ulceradas, dolorosas. Esse paciente muitas vezes fala para mim assim, eu não consigo beber água. Ai, que... É nessa condição. Ó, nesse paciente aqui, ó, lesões aqui na forma de pseudomembrana. A placa, ela é um fator contributório porque ela vai exacerbar a resposta inflamatória. Então, fundamental a higiene oral desse paciente ser excelente. Então, quando a gente recebe, a gente trabalha também terapia periodontal básica e faz o protocolo de higiene oral com esse paciente. Lesão cutânea, sempre, na grande maioria das vezes, discreta, mínima, pequena, não incomoda. Esse paciente aqui, ó, com lesão no palato, indo para a orofaringe, essa área toda atrófica, ulcerada, ali pseudomembrana recobrindo úlcera. Lesões em mucosa labial extremamente dolorosas, muito dolorosas. Esse quadro clínico, ele lembra muito o pênfico, ele lembra o pemfigoide, lembra o líquen plano erosivo. Então, para a gente ter diagnóstico definitivo, a gente precisa de uma biópsia incisional e exame histopatológico. Então, esse é o paciente que eu vou mostrar para vocês no final. Aqui as crostas hemorrágicas em lábio, então mostrando que já teve área de hemorragia nas úlceras. É um quadro extremamente incapacitante. Esse paciente, Letícia, ele não consegue se alimentar, ele não consegue falar, ele não consegue mais trabalhar. Não, e a vida social dele? Não, nem tem mais nem vida social. Existe, a vida dessa pessoa realmente fica pessoa... estagnada. A única deve ser assim, a única coisa que deixa usar máscara, né? Isso que ela deve. É verdade. Mas assim, uma pessoa que não consegue. Porque ela se alimentar, esconde aquilo, né? Assim, esconde. de certa forma. Verdade. Aqui a lesão de pele. Aqui um paciente jovem que a gente teve a oportunidade de atender. Ali eu fiz uma fotografia da pele mostrando a lesão vesículo-bolhosa. Tem lesão inflamatória ali no leito ungueal. Perfeito. Ele já apareceu com esse curativo no nariz por lesão em mucosa nasal. E aí a gente vai para a boca. Aqui as lesões de pele, né? Aqui a ozonioterapia que dá um banho nisso, né? A lesão de pele usou ozônio aqui. Nossa, se você aplicar um óleo ozonizado aqui, já levou a lesão embora. Mas esses casos que eu estou mostrando aqui são casos mais antigos, onde a gente ainda não tinha acesso à ozonioterapia. Ah, certo. A gente, importante. Não tinha acesso, então, infelizmente, a gente não fez para esses pacientes. E nesses casos, os tratamentos com mais padrão ouro são... corticóide sistêmico. E tópico? E tópico. Corticóide sistêmico, alguma corticóide outra tópico, aplicação? Laser terapia para reduzir a sintomatologia dolorosa e para estimular a cicatrização. Padrão ouro, corticóide sistêmico em altas doses, uma dose intermediária, mas tem que fazer uma dose de ataque, que é aquela para apagar o incêndio, e manutenção corticóide tópico. Só que você vai usar o corticóide sistêmico por algumas semanas. Sim. Né? Depois você vai fazer o desmame e aí as lesões voltam. Esse é o problema. Esse é o grande problema aqui. A gente tem um caso aqui bem interessante que a gente publicou de uma paciente muito querida nossa. Já tem bastante tempo essa publicação, 2017. Ela chegou assim pra gente. Esse era o aspecto bucal, cutâneo, a lesão vesículo-bolhosa na pele. Característica, né? Característica que faz a gente pensar numa doença vesículo-bolhosa, aqui já rompida, mas com uma vesícula ali na periferia. E esse era o aspecto bucal dessa paciente. Então, essa paciente, ela mal conseguia falar durante a anamnese. Né? Ela mal conseguia... parece. Jovem, né? É um caso grave numa paciente jovem. Ela não conseguia nem contar a sua história, comer, nem pensar. E aí, a gente também não tinha ozonioterapia nessa época. Essa paciente precisou ser internada, prontamente internada, né? E ela conta pra gente que conforme ela foi fazendo corticoide sistêmico e imunossupressor, e depois de quase um mês, ela conseguiu beber caldinho de feijão. E que ela chorava copiosamente. Né? A gente pensar que a gente vai para uma churrascaria, né? Que faz parte da nossa vida, comer arroz, feijão. E ela, o caldinho de feijão foi uma felicidade para ela. Então, assim, o papel, né, que a gente tem, humanitário aqui mesmo. Aqui um outro paciente também bastante grave, que também precisou ser internado pela dermatologia lá do hospital. Tá? Isso tudo é rotina para vocês lá na clínica? Rotina. Toda Todo semana dia. a gente tem, exatamente. Nossa clínica sempre tem. Os casos mais... feios. Complexos. Feios depende do ponto de vista, né? Eu ia falar bonito, assim. mas não. Bonito é quando a gente consegue diagnosticar e ajudar o paciente.
mas assim, casos bastante complexos de pênfigo. Esse paciente precisou ser internado também, bastante grave. E aqui um caso do nosso curso de especialização na época da São Leopoldo Mandic, lá no Rio de Janeiro. A gente observa as lesões orais, só que a paciente apresentava lesões cutâneas, aqui é a região abdominal. Sim, a bem porção grande. lateral, olha, né, lesões Nossa, já... olha essa enorme. É, uma bolha, né? Lesões bastante avançadas, tá? Então, o protocolo para o tratamento do pênfigo, que é uma doença sistêmica que se manifesta na mucosa, principalmente mucosa oral, e também pode se manifestar na pele. Ele é feito com corticoide de eleição geralmente prednisona, então um corticoide sistêmico, uma dose intermediária, onde o protocolo inicial é uma dose de ataque, onde você quer realmente minimizar aquela resposta e tirar o paciente do sofrimento. Só que os corticoides sistêmicos, eles têm vários efeitos colaterais, principalmente quando utilizados em longo prazo. Vou mostrar no próximo slide. Então, o que a gente faz? O que é de praxe médica ser feito? Você diminuir um pouquinho a dose do corticoide e entrar com medicamento imunossupressor, principalmente a azatioprina. Por quê? O imunossupressor ele tem a mesma função final, que é diminuir a resposta inflamatória. E vai ter outros efeitos colaterais. Então, você distribui aí os efeitos colaterais para não ficarem tão graves só pelo corticoide. Infelizmente, doença dermatomucosa de origem autoimune, doença autoimune não tem cura. O paciente passa por períodos de remissão e exacerbação, isso a vida inteira. O que a gente quer nesse paciente é a remissão, ele não ter lesões. A gente sabe que o grande gatilho para essas doenças é o estresse. Você pensar assim... Ninguém está estressado hoje em dia, né? Eu queria conhecer alguém que não tivesse. Se a gente pensar assim, psoríase, líquen plano, a pessoa entra num momento de estresse, as lesões exacerbam. Lúpus, né? Nossa, lúpus, né? Não tem como pensar em viver sem estresse. Se alguém souber aí a dica, fala pra gente, né? E a gente sabe que o diagnóstico tem que ser o mais precoce possível. Quanto antes o diagnóstico, mais fácil o controle desse paciente. Aí eu trouxe aqui para a gente relembrar, antes de eu mostrar o caso, alguns efeitos colaterais dos corticoides sistêmicos. Os corticoides sistêmicos são medicamentos que, de fato, a gente deve repensar 2, 3 vezes antes de prescrever. Porque eles podem levar ao desenvolvimento de diabetes, favorecer supressão da glândula adrenal, ganho de peso, osteoporose, desenvolvimento de úlcera gástrica, oscilações de humor, labilidade emocional e aumento na suscetibilidade a vários processos infecciosos, as infecções oportunistas, onde a gente já tem os micro-organismos, eles estão esperando só uma oportunidade para proliferar e causar a doença. E aí eu queria trazer esse caso aqui pra gente. Esse caso a gente manejou com a ozonioterapia. Esse é o paciente do sexo masculino, com 41 anos de idade. A gente viu ali no slide 50, estou mostrando vários pacientes mais jovens, né? Sim, aquele primeiro que você mostrou, um dos lá atrás. E esse paciente é um paciente que a gente recebeu ano passado na nossa clínica de estomatologia da UERJ. E lá a gente tem esse projeto de extensão de ozonioterapia, que é um projeto científico da UERJ. Então eu tenho as minhas alunas que participam ativamente desse projeto. Gostaria de deixar um agradecimento aqui a elas, a Giovana, a Ana Carolina, a outra Ana Carolina, a Vanessa, que participam de forma muito comprometida. E o que a gente percebe nesse paciente? Quando a gente vê essas lesões gengivais inflamatórias, né, lesões ulceradas, hemorrágicas, a gente percebe essa área branca de pseudomembrana se estendendo ali abaixo da papila. E esse paciente, ele chegou para a gente e disse que, numa escala de dor de 0 a 10, nesse dia, na primeira consulta, a dor dele era 10. Nossa. Ele não conseguia se alimentar com nada sólido, nada que fosse sólido, só líquido. Então você pensa, um rapaz de 41 anos, né, com esse quadro extremamente doloroso e incapacitante. Ele já havia passado por uma consulta médica por um dermatologista, feita por um dermatologista, porque ele abriu uma lesão cutânea nessa região torácica, uma lesão mínima. E se suspeitava de pênfigo, foi feita uma biópsia, um exame histopatológico que confirmou, e ele já estava com um curso de corticoide sistêmico desse jeito. Então, assim, as lesões estavam muito exacerbadas para o corticoide sistêmico. Então, o que a gente fez? A gente entrou com corticoide tópico, não mexeu no corticoide sistêmico, até porque não foi a nossa equipe que prescreveu, ele já estava em tratamento, e fez a ozonioterapia. E aí a gente foi fazendo para ele o gás
e o óleo O ozonizado. gás aplicava Aplicado localmente. Injeção tópico. ali, tópico. Mas com agulha. Com agulha. E ele... E aí a gente foi evoluindo aqui, ó, 1 mês de tratamento com corticoide e ozonioterapia. A gente já observa a melhora parcial aqui das lesões. E esse paciente a gente também fez raspagem, terapia periodontal básica, instrução de higiene oral, porque a placa, como a gente falou anteriormente, vai desencadear, vai exacerbar a presença das lesões inflamatórias, até que a gente teve uma ideia, né? Que na verdade essa ideia não foi nossa, está descrita na literatura, mas a gente adaptou. O que a gente pensou em fazer? As lesões predominantes no caso dele eram gengivais. Então a gente precisava de alguma coisa que atuasse diretamente na gengiva. E a gente tem essa dificuldade na odontologia pela absorção da mucosa. A saliva, ela lava, lava todos os medicamentos de aplicação tópica. Então o que a gente fez? A gente pensou na confecção de uma moldeira. Geralmente o que a gente faria? A gente faria uma moldagem para esse paciente convencional. Mas ele não suporta. Não suporta. Então a gente pediu auxílio da clínica de prótese e a gente fez o escaneamento digital. Certo. Então, o professor de prótese, o professor Plínio, lá da UERJ, foi gentilmente à nossa clínica, fez o escaneamento digital, né, com o CAD/CAM. A gente já observa que na 5ª aplicação de ozonioterapia, esse paciente tem a dor avaliada individualmente, né, por ele, igual a 0. Uau! Muito de maravilhoso. 10 para 0? De 10 para 0, na 5ª sessão de ozonioterapia. Peço até desculpas por estar em espanhol aqui, porque a gente está montando uma apresentação que a gente vai ter que fazer em espanhol agora de ozonioterapia. E aqui a confecção das moldeiras, um procedimento super simples, como se fosse uma moldeira de clareamento, só que a gente faz um pouquinho abaixo dos dentes, porque a gente quer que o medicamento fique em contato, o medicamento ozônio. Com a gengiva? Com a gengiva, e a gente fez o óleo ozonizado para ele utilizar na moldeira. Existe a técnica descrita com o corticoide tópico. Entendi. E a gente fez com adaptou. Corticoide. Só que a gente resolveu fazer com ozonioterapia. Esse paciente, ele tá assim, apaixonado, feliz, contente. Ele vai toda semana lá na nossa clínica e não tem mais dor. Incrível. Então agora o que a gente precisa? Fazer o controle dele, né? Torcer aí com todo esse tratamento que a gente está fazendo para que ele alcance a remissão total das lesões e controle. E vai ser assim a vida inteira, porque ele tem uma doença autoimune. Sim. Porque, na verdade, essa doença, né, que aparece na boca é uma manifestação da outra, né? Então, se a outra vai mal, essa vai mal. Mas, pelo menos, você tem uma forma que antes não tinha de controlar e auxiliar na melhora das lesões, né? Então, aqui, o que eu vi? Dor, 10 para 0. Cicatrização só das lesões. Só isso já tá bom, né? Já tava perfeito. Ele consegue se alimentar normalmente, sim, porque voltou nesse a trabalhar. caso nenhum anestésico, né? Só se não você dá o paciente. Não tem como. E o corticoide sistêmico já parou o curso. Fora que o paciente com dor não dorme direito, aí não descansa, daí o nível de estresse aumenta, daí tortura, entra né? numa situação muito Num grave, ciclo, né? Que não sai disso. Então, queria trazer esse caso, é um dos vários que a gente tem aí. Mas já foi super esclarecedor, mostrou uma nova forma aí de aplicação, uma nova possibilidade terapêutica que pode ajudar outras pessoas, né? Acredito que deve ter outros centros no Brasil de tratamentos de pênfigo. Não tem um que é um centro conhecido que é acho que em Minas Gerais ou no centro-oeste? Acho que talvez centro-oeste, sim, porque tem o pênfigo foliáceo, que é o fogo selvagem, que é o de pele. Ah, tá. Uma vez o pessoal de lá já me procurou, então acho que foi são as lesões de pele. Aí o óleo seria fantástico, né, para essas pessoas. É o que eu penso. E essa moldeira, ela é uma técnica, como você falou, não é complexa. Simples. É a mesma moldeira que a gente faz para clareamento dentário. Então, super simples. Um consultório odontológico consegue fazer tranquilamente. É a rotina do dentista que faz clínica. E vocês estão usando óleo de oliva ou de girassol? Girassol. E mesmo a questão às vezes do gosto, etc., o paciente... Tirando o cheiro, que todo mundo sabe que a gente está fazendo ozonioterapia no andar da faculdade, né? Eu usei outro dia no cabelo, para hidratar meu cabelo, nutrir meu cabelo. As meninas, mãe, você passou ozônio. Tirando esse cheiro, o sabor, assim, o paciente não reclama. Até porque o benefício é muito maior, né? Mesmo que fosse ruim, assim, a ponto dele reclamar, né? Só dele conseguir se alimentar, né, Letícia? É verdade. Ai, muito lindo esses casos. Eu acho que, assim, eu fico realmente emocionada porque quem, né, vive uma situação dessa e assim, passa de profissional em profissional, ninguém sabe o que fazer. É tão a nossa incapacitante, realidade. né? Tão paralisante, a gente
poder usar uma ferramenta que mesmo talvez não tendo tantos estudos clínicos duplo cego, randomizados, placebo controlados, como, né, o mundo científico hoje exige, a gente vê que é uma ferramenta simples, barata, né, que bem utilizada, bem feita, né, ela pode sim levar esses benefícios. Eu queria só reforçar também a importância do óleo ozonizado. Eu tenho 2 pesquisas aí também com alunos em andamento. E o óleo ozonizado acabou que muita gente veio conhecer, entrou na moda, né? Então o pessoal começa a ozonizar qualquer tipo de substrato, e isso não é possível, né? Você tem que entender o quê? Que o óleo é um óleo vegetal que tem uma característica química, que tem uma determinada característica de cadeias lipídicas, que quando você reage com ele, com ozônio, e ele gera subprodutos. Mas essa reação ela pode ocorrer de diversas formas, ela pode gerar diferentes proporções desses subprodutos, e o resultado ótimo, ele depende desses fatores. Então, a gente precisa entender que não é bruxaria, né? Não é simplesmente borbulhar e achar que está fazendo óleo ozonizado. Não é magia, porque, às né? vezes... não, sabe por quê, Mônica? O ozônio, às vezes, ele é tão simples que a gente não acredita no potencial dele, né? Porque você vê, se você for ver água ozonizada... Que o gás é transparente, Letícia, né? Porque ele não é azulzinho, né? Não é, por que ele é transparente? Tem gente que acredita que não tá ali, né? Que a seringa tá vazia. Justamente. E assim, se você for ver água ozonizada, o que é água? Água, que a gente bebe, né? E ozônio, você, né, borbulhar o ozônio na água e você vai ter todo esse efeito. A gente até, né, às vezes não acredita no potencial terapêutico dessa ferramenta que, apesar de parecer simples, existe sim muita ciência, né? Inclusive na fabricação da água ozonizada, onde a gente tem todo um sistema de difusão, a qualidade da água, a temperatura da água, né? O sistema de difusão, né, que é aquela coluna onde a gente faz microbolhas, o tempo, tudo isso influencia o tratamento. Então, não é simplesmente ter um aparelho que faz com ar, que eu borbulho de qualquer jeito, a gente não vai ter esses resultados, né? Então, é importante esclarecer, né, ao público e aos profissionais que busquem essas referências, né? A literatura tem, lá na clínica, na UFRG tem, e assim a gente vai dissipando aí mais informações científicas para quem quer conhecer mais da ozonioterapia. Eu estou muito feliz de nos encontrarmos, né, pessoalmente, de a gente poder ter essa conversa, de levar essa conversa aí para tantos profissionais. Quero deixar aberto, se você quiser deixar algum recado, como te encontrar, ou como participar dos programas lá da UERJ, se você quiser falar das pesquisas lá. Joia. Agradeço aí pela oportunidade, pela confiança de vocês no nosso trabalho. Queria deixar o convite aqui para quem quiser conhecer a nossa clínica, o nosso trabalho na estomatologia, ozonioterapia. A gente tem a clínica de estomatologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Se vocês quiserem fazer contato, podem me seguir no Instagram, é doutora Mônica Israel. Vai ser um prazer a gente trocar experiências, porque eu sempre falo que quando um aluno tira uma dúvida comigo, um profissional tira dúvida, quem aprende sou eu. Então, estou sempre muito disponível, realmente amo o que eu faço. Então, o canal está aberto aí para quem se interessar. Obrigada. A gente sabe que quando a pessoa... Eu sinto muito essa questão de afinidade com os propósitos, e isso deixa o nosso coração muito grato. Então, muito obrigada por tudo isso, por levar, né, a gente ao instrumento, e vocês aí que são toda a ferramenta de levar, né, essa tecnologia aos pacientes. A gente fica muito grato. Muito obrigada e até o próximo podcast.